Vamos lá, gente! Aleluia, glória a Deus! Mais uma aula de ensino religioso. Mais uma semana a gente se encontra aqui com os nossos assuntos, com os nossos conteúdos. Quero falar para vocês primeiramente que eu tô morrendo de saudade, gente. Morrendo de saudade de cada um de vocês. Estou rezando pela vida de vocês, pela família. Espero que estejam todos bem, todos se prevenindo, porque creio e confio em Deus que já já nós estaremos de volta, vitoriosos e mais forte do que nunca. Não é isso, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos dar início aos nossos conteúdos, aos nossos assuntos de ensino religioso. Como eu gosto sempre de falar, nós estamos vivendo uma sequência de assuntos, nós estamos convivendo com uma sequência de assuntos e é muito importante que vocês estejam ligados completamente nessa sequência, porque um vai completando o outro, beleza? E hoje nós vamos ver sobre esse assunto aí, profetas maiores e menores, ou seja, profetas maiores e profetas menores. Beleza? Nós vamos dividir essa aula em duas aulas, ok? Então, essa semana a gente vai ver uma parte e na próxima semana a gente complementa já esse assunto, para não confundir vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. A gente já tinha visto a vida de alguns profetas, não é isso? Creio que mesmo na sala de aula eu já tinha falado sobre os profetas do Antigo Testamento, tinha falado um pouco sobre os profetas, sobre o que eles faziam e tal. Mas hoje eu quero trazer para vocês em forma de slide, em forma de explicação, mais um pouquinho sobre o que são esses profetas maiores e profetas menores. Beleza, gente? Então, pega lápis, pega caneta, pega papel, porque hoje a aula tá top. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Por que esse nome? Logo de início você pode me perguntar, professor, mas por que esse nome profetas maiores e profetas menores? Quer dizer que tinham profetas que eram altos e outros profetas que eram menores? Não é por causa disso. Ah, professor, então pode ser que esses profetas maiores tenham tido mais importância e os profetas menores tenham tido menos importância. É isso? Não é isso. A gente vai entender melhor o que é agora. Vamos lá. Vamos ler comigo aí. Profetas maiores e profetas menores são os livros dos profetas bíblicos organizados em duas categorias, de acordo com o volume de seu conteúdo. Portanto, a nomenclatura profetas maiores e profetas menores é apenas uma forma de classificação. É importante entender isto para que se saiba que a designação como maior ou menor se refere ao tamanho da obra literária produzida pelo profeta e não à importância de seu ministério. Vamos lá, não sei se vocês entenderam, mas eu vou clarear a mente de vocês agora. Vamos lá. Essa nomenclatura que a gente usa de profetas maiores ou profetas menores não tem nada a ver com a importância dessa determinada pessoa. Mas sim, a gente usa essa nomenclatura de profetas maiores e profetas menores pela importância, pelo tamanho, desculpa aí, não é importância, pelo tamanho do seu livro,
pela importância do seu conteúdo bíblico. Ou seja, vamos lá. Os profetas, eles escreviam coisas, eles escreviam relatos que eles tinham com Deus. Não é isso? Beleza. E muitos profetas escreveram muitas coisas, enquanto outros profetas não escreveram tantas coisas assim. Ou seja, aqueles profetas que escreveram mais coisas são chamados de profetas maiores. Aqueles profetas que escreveram poucas coisas são denominados de profetas menores. Beleza, gente? Então essa é a diferença. Não é pela importância da pessoa, mas sim pelo tamanho do seu conteúdo bíblico, o quanto ela escreveu. Beleza? Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Profetas maiores e profetas menores. Tanto os profetas que produziram um texto maior, como os que produziram um texto menor, ou até mesmo os profetas que não produziram texto algum, todos eles foram igualmente importantes e cumpriram o propósito de Deus através de seu ministério. Vamos lá. E nesse primeiro ponto aí, é importante a gente saber, gente. Vejam lá. Não importa se o profeta ele escreveu muitas coisas, não importa se o profeta escreveu poucas coisas, ou não importa se algum determinado profeta não escreveu nada. É importante a gente saber que todos os profetas, todas aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, cumpriram o propósito de Deus na terra. Ou seja, todos os profetas foram obedientes a Deus. Ele não se torna importante porque escreveu mais coisas, ou porque escreveu menos coisas, ou porque não escreveu nada. Não. É importante a gente falar que todos os profetas foram importantes. Todos os profetas cumpriram o seu ministério. Beleza? Então vamos lá. Os profetas que produziram literatura, os maiores e os menores, são geralmente chamados de profetas escritores. Já os profetas que não produziram textos que compõem o cânon bíblico são geralmente chamados de profetas oradores. Entre os profetas oradores, podemos citar como exemplo Elias e Eliseu. Vamos lá, gente. Vamos entender esse segundo ponto aí. Se tem essa nomenclatura aí, profetas escritores e profetas oradores. Quem são os profetas oradores, professor? Escritores, vamos lá, escritores primeiro. Quem são os profetas escritores, professor? São aqueles profetas, são aquelas pessoas que foram chamadas por Deus e escreveram algo. Tanto faz se escreveram muita ou pouca coisa. Mas aqueles profetas que escreveram algo são chamados de profetas escritores. Aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, que escreveram algo e que esse algo está relatado na Bíblia, no cânon bíblico, como se diz aí, eles são chamados de profetas escritores. Já aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, já aqueles profetas que foram chamados por Deus e não produziram uma literatura, não escreveram algo, são chamados de profetas oradores.
Mas aí você pode me perguntar, professor, então quer dizer que os profetas escritores não oravam e os profetas oradores não escreviam? Não estou dizendo isso. Isso é uma característica que a gente está dando a eles. Aqueles que escreveram são profetas escritores, aqueles que não escreveram são profetas oradores. Mas isso não quer dizer que os oradores não escreviam e que os escritores não oravam. Não. Até porque para se escrever algo, principalmente algo divino, tem que se ter uma vida de oração. E para se ter uma vida de oração é necessário ler, é necessário ter essa intimidade. Mas existem aqueles profetas que na Bíblia não tem nada relatado por ele, mas sim através de outras pessoas, como é o exemplo de Elias e Eliseu, que a gente viu na semana passada, lembram? A gente estudou sobre a história de Elias, sobre o profeta Elias, e um pouquinho sobre o profeta Eliseu no final, e aí a gente vê que a vida de Elias não está escrito no livro de Elias, não existe o livro de Elias, mas sim está relatado em outro livro. Beleza, gente? Vocês estão entendendo? Ou seja, é simples. Aqueles profetas que escreveram algo, que escreveram e que estão com conteúdo no cânon bíblico, que estão no conteúdo na Bíblia, eles são chamados de profetas escritores. E aqueles profetas que não produziram escrituras no cânon bíblico, na literatura bíblica, são chamados de profetas oradores. Beleza? Essa é a segunda parte, entendido aí? Tranquilo? Então vamos lá, vamos passar. Profetas maiores e profetas menores. Segundo a Bíblia, um verdadeiro profeta foi chamado e equipado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo para realizar seu trabalho, falar a mensagem de Deus para pessoas e culturas específicas em situações específicas, confrontar pessoas com pecado, advertir sobre o julgamento vindouro e as consequências se as pessoas se recusassem a se arrepender e obedecer. Como, entre aspas, videntes, os profetas também trouxeram uma mensagem de esperança e bênção futura para aqueles que andaram em obediência. Vamos lá. É muito importante a gente saber disso aí. A gente entender isso aí. Quem são as pessoas que são caracterizadas como profetas? São essas pessoas aí. São pessoas que são chamadas e equipadas, ou seja, e protegidas por Deus. Elas são capacitadas pelo Espírito Santo, ou seja, ela tem uma intimidade com Deus, ela tem uma intimidade com o Espírito Santo. Ela traz uma mensagem de Deus. Uma pessoa profeta, ela traz uma mensagem de Deus para uma cultura, para uma pessoa, para determinada região. Ou seja, ela tem uma especificidade de trazer uma mensagem de Deus. Outra coisa, ela confronta pessoas com pecados, ou seja, aquela pessoa que é uma pessoa pecadora, ou seja, todos nós somos pecadores, mas no Antigo Testamento, os profetas, eles confrontavam essas pessoas que estavam em maior pecado e avisavam a ela e queriam informar a ela, queriam formar ela para que essas pessoas pudessem sair do pecado. Ela falava também sobre o julgamento de Deus. E ela falava também sobre
arrependimento e a obediência. Esses profetas, eles traziam mensagem de Deus, mas também falavam que nós teríamos que ter arrependimento, nós teríamos que nos arrepender e nós temos que obedecer a Deus. Eu trago essa palavra aí, entre aspas, videntes, porque essas pessoas, elas muitas vezes, esses profetas, muitas vezes tinham visões. Esses profetas muitas vezes sabiam o que ia acontecer. Por que elas sabiam? Porque elas tinham uma intimidade. Elas eram equipadas, elas eram protegidas pelo próprio Deus. Então Deus, ele suscitava nas pessoas, ele realizava nas pessoas essas visões, para que essas pessoas pudessem ser mensagem de Deus aqui na terra. Ok? Ou seja, nada mais nada menos, os profetas são pessoas enviadas que Deus confia aqui na terra. Beleza? Nada mais do que isso. Vamos lá, profetas versus sacerdotes. Qual é a diferença? Esses sacerdotes aí, quando eu trago, é a diferença, é a mesma coisa de reis. Então, qual é a diferença entre profetas e reis? Porque nos nossos estudos, gente, quem está ligado aí, a gente já estudou sobre o rei Davi, o rei Salomão. E essas pessoas também foram usadas por Deus. Mas essas pessoas não são tidas como profetas. São tidas como sacerdotes, como reis de Deus. Mas qual é a diferença disso? Vamos lá. Os profetas eram representantes de Deus ao povo, enquanto os sacerdotes eram representantes do povo para com Deus. Então tem essa diferença aí, gente. Se liga aí. Vamos lá, de novo. Os profetas eram representantes de Deus ao povo. Ou seja, quando o povo via um profeta, o povo estava vendo uma representação de Deus. Ele estava vendo uma liderança à sua frente. Ou seja, ele estava vendo como se fosse um servo de Deus, para que esse servo de Deus pudesse liderar esse povo. Enquanto o sacerdote, enquanto um rei, era um representante do povo para Deus. Ou seja, um rei, ele via a necessidade do povo, ele via o que o povo estava mais escasso, o que o povo estava precisando, e chegava para conversar com Deus, e chegava para ter uma intimidade com Deus, e chegava para pedir a Deus sobre esse povo. Ok? Os profetas exerciam seu ministério nas cidades e na zona rural, enquanto os sacerdotes executaram o ministério no santuário. Ok? Os profetas, eles tinham uma vida mais solta, ou seja, eles viviam de cidade em cidade, de comércio em comércio, de zona rural em zona rural, beleza? Então eles andavam por mais regiões, enquanto os sacerdotes, eles estavam adquiridos em templos, em santuários. Quanto ao ensino, os sacerdotes informavam e os profetas reformavam. Ok? Ou seja, os sacerdotes, eles informavam ao povo. Diziam, ó, Deus está pedindo isso, isso e isso. Já os profetas, eles queriam trazer uma mudança para o povo. Ou seja, eles queriam reformar aquele povo. Ok? Mas tudo com o mesmo propósito, o propósito divino. Vê-se, portanto, que ambas as funções eram importantes para o sistema da aliança de Israel
e se complementavam. Ou seja, esses dois exemplos aí, os profetas e sacerdotes, exerciam total importância para o sistema de aliança do povo de Deus para Deus. E ambos se completavam. Os profetas eram chamados extemporaneamente por Deus, enquanto os sacerdotes eram designados naturalmente pela sua linhagem genealógica levítica. Ou seja, os profetas, eles não eram passados, vamos dizer, de geração em geração, de pai para filho, não. Os profetas, eles eram escolhidos a dedos por Deus, ou seja, Deus escolhe uma pessoa em tal cidade, depois ele escolhe em outra cidade, e assim ele vai levantando os seus profetas. Já os sacerdotes é diferente. Os sacerdotes, eles passavam com uma linhagem genealógica, ou seja, uma linhagem genealógica levítica, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma linhagem, assim como Davi, que foi o segundo rei de Israel, mas ele é tido como o primeiro rei que escutava a Deus verdadeiramente. Ou seja, aquelas pessoas que tinham uma linhagem levítica, que tinham uma linhagem assim como Levi, assim como Davi, eles eram chamados por Deus. Ou seja, vamos lá, vamos entender melhor. Deus, ele levantou o rei Davi, beleza? Quando o rei Davi, ele morreu, quem ficou no seu lugar? O rei Salomão. Por quê? Porque o rei Salomão vinha também de uma linhagem, vinha também de um poderio, vinha também de uma confiança, assim como ele tinha com o rei Davi. Ok? Então, os reis, sim, muitas vezes são passados de pai para filhos. Muitas vezes, na maioria das vezes, são passados de família em família. Por quê? Porque Deus, ele confiava naquela família. Ok? Vamos lá, hoje a gente vai se adentrar sobre os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Ok? Vamos lá. Cinco livros do Antigo Testamento formam um conjunto dos profetas maiores. Esses livros foram escritos por 4 profetas. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por isso, estes 4 profetas são denominados profetas maiores. Então tá aí, uma representação, uma imagem de Isaías, que é esse primeiro carinha aí que vocês estão vendo à sua esquerda. O segundo é uma representação de Jeremias. O terceiro, Ezequiel. E o quarto, que está ajoelhado aí, Daniel. Ok? Então, são esses 4 profetas que são chamados, que são tidos como profetas maiores. Quem são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ok? Vamos lá, vamos ver sobre o que fala sobre cada um desses profetas. Livro de Isaías. O profeta Isaías escreveu este livro em cerca de 686 a.C. e 650 a.C. Ok? Não se atentem às datas, isso não vai ser cobrado, eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu coloquei aí como é um fato importante. Seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento dos seus pecados. De modo reconfortante, o livro fala que após o exílio, Deus abençoaria o remanescente fiel de seu povo. Então, o livro de Isaías tem um direcionamento. O livro de Isaías foi escrito para incentivar seus contemporâneos, ou seja, o povo que ele vivia, para serem fiéis a Deus,
Ou seja, o livro de Isaías trata sobre isso, sobre a fidelidade, que nós precisamos ser fiéis a Deus, ao Senhor. E advertir os futuros leitores exilados, ou seja, aquelas pessoas que iriam ser presas porque eles seguiam a Deus. O livro de Isaías fala sobre essas pessoas que eram exiladas por causa de Deus. E ele falava sobre um arrependimento. Essas pessoas teriam que se arrepender de seus pecados. Porque eles se arrependendo daqueles pecados, quando essas pessoas saíssem do seu exílio, essas pessoas seriam totalmente abençoadas por Deus. Essas pessoas seriam abençoadas pela sua fidelidade com Deus. Ou seja, o livro de Isaías nós vemos que tem uma finalidade: falar sobre a fidelidade ao Senhor. Ok? Vamos lá. O livro de Jeremias, escrito pelo profeta Jeremias e Baruque, possivelmente seu aluno e escriba. Ou seja, Jeremias começou a escrever o seu livro, mas ele não terminou. Antes de terminar, ele morreu. E quem terminou a obra do livro de Jeremias foi Baruque. Baruque era o seu aluno, beleza? O seu discípulo. O Baruque sempre vivia com Jeremias. A data fica em torno de 580 a.C. e 539 a.C. O principal propósito do livro era exortar os exilados acerca do motivo de suas provações. Também mostrar-lhes que o povo de Deus voltaria para a terra prometida ao se arrependerem. Ou seja, o livro de Jeremias fala sobre duas coisinhas: que as pessoas que eram exiladas, essas pessoas teriam que passar pelas provações. Ou seja, um verdadeiro homem de Deus teria que passar por provações. E esses homens, essas pessoas venceriam essas provações. E a segunda coisa é que o povo de Deus voltaria para a terra prometida, ou seja, Deus tinha um novo propósito para esse povo. Deus tinha um novo propósito para essa gente. Beleza, gente? Que era o arrependimento. Beleza, gente? Então aí o livro de Isaías e o livro de Jeremias, tranquilo? É bem simples. Eu dei uma resumida no livro todo sobre o que aborda sobre os principais pontos. Lamentações de Jeremias. Vamos lá, gente. Professor, o senhor disse que os profetas maiores são divididos em 4, mas aqui eu já estou vendo 5. 2 no slide anterior e 3 agora, ou seja, 5. Sim, mas vamos lá. A gente divide aí Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações foi escrito pelo próprio Jeremias, ou seja, o livro de Lamentações é um complemento do livro de Jeremias, para vocês verem o quanto Jeremias escreveu, ok? Mas quando a gente divide, a gente não pode dizer que Jeremias e o livro de Lamentações são o mesmo livro, não. Na Bíblia, se vocês forem pesquisar, está lá o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Mas quem escreveu o livro de Lamentações? Jeremias. Vamos lá. A tradição atribui este livro ao profeta Jeremias. Mas seu estilo literário parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes, tornando impossível a identificação de um único autor. O livro foi escrito entre 586 e 516 e trata das terríveis condições impostas pelos babilônicos a Jerusalém e ao povo de Deus. Vamos lá. Esse livro ele é atribuído a Jeremias, beleza? Mas por que ele é atribuído a Jeremias até hoje, professor? Vamos lá. Por quê?
a linguagem que ele traz é muito parecida com a que a gente conta em Jeremias. Se lembra que no slide anterior eu falei que o povo teria que ter um arrependimento para voltar à terra prometida. E a história que se encontra no livro de Lamentações é justamente um exilamento do povo de Jerusalém com os babilônicos. E esse povo de Jerusalém teria que se arrepender para sair desse exílio dos babilônicos. Mas o povo não estava se arrependendo, o povo não estava mais acreditando, não estava mais confiando em Deus. Ok? Então, por isso que tem esse nome aí de Lamentações, porque Jeremias muitas vezes e o escritor vai lamentar que o povo de Jerusalém não estavam se arrependendo para Deus. Ok? Mas Lamentações é atribuída a Jeremias. Ok? Vamos lá. O profeta maior, livro de Ezequiel. O autor foi o profeta Ezequiel, em cerca de 593 a.C. e 570 a.C., com o propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele cumpriria a promessa de reconduzir o povo à terra prometida. Então a gente vê, gente, que Ezequiel ele tem uma continuação do profeta Jeremias. Eles buscam a mesma coisa. E vocês podem ver, gente, uma questão interessante aí. Todos falam sobre o exílio, sobre a prisão. Mas por que, professor, sempre traz essa palavra? Porque naquele tempo as pessoas elas eram perseguidas e elas eram aprisionadas por causa dos seus ministérios. Então por isso fala muito sobre, logo após o seu exílio, Deus vai cumprir as promessas. Você é necessário passar pelas provações. As provações eram justamente esse exílio. Ok? Vamos lá, para terminar nossa aula de hoje, o livro de Daniel, escrito pelo profeta Daniel em aproximadamente 539 a.C. Esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Quem conhece a história de Daniel, vê que Daniel ele foi fiel a Deus. E a gente vê que Deus vai mostrar muitas coisas ao povo através da vida de Daniel. Como é a história de Daniel na cova dos leões, que existiam vários leões, estavam famintos, e Daniel ele é jogado naquela cova, e os leões não comem, não mordem Daniel. Por quê? Porque Daniel era um servo fiel a Deus. Então, no livro de Daniel, se a gente fosse resumir, falava sobre o que, professor? Sobre a soberania de Deus na história. Sobre um Deus que tem poder. Sobre um Deus que pode. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Como eu disse, a gente viu sobre os profetas maiores hoje. Próxima semana a gente vai ver sobre os profetas menores. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Bons estudos. Essa aula vai estar disponível no YouTube. Quem não conseguir acesso, falem comigo que eu disponibilizo novamente essa aula. Beleza, gente? Então, bons estudos.